Olá, meu povo! Olá, olá! Muito boa noite! Hoje é dia de Copom, hoje é o dia que a gente mais gosta, hoje é o dia que a gente fica feliz porque vai falar sobre política monetária. Hoje eu vou falar para vocês tudo o que aconteceu no Fed, no Copom e, claro, vou falar sobre a minha mais nova tese. Então, assim, o Copom manteve a Selic estável em 15%. O mercado achava que ele ia manter a Selic estável em 50%, tá? Então o mercado já achava isso. O que a gente está tentando traduzir aqui? A gente teve recentemente dados de inflação um pouquinho melhores. Então, muita gente que está animada aí com a possibilidade de queda de juro começou a pensar num ciclo de queda. Então, o que a gente quer ver aqui não era se ele ia cair ou não, mas o que ele fala a respeito das próximas reuniões, para ver se estão deixando a gente sonhar ou não, né? Ou para ver se pode tirar o seu cavalinho da chuva, que você não pode nem pensar em ciclos de queda. Então, é basicamente isso que a gente está tentando extrair dessa leitura, tá? Quando ele fala de expectativas, ele fala o seguinte: as expectativas de inflação para 2025 e 2026, apurada pelo Focus, ainda estão em valores acima da meta, 5,1 para 2025, 4,5 para 2026, lembrando que a meta é 3. Como é que está a projeção do Banco Central? Ele fala que a projeção dele para o horizonte relevante, que é 2 anos para frente, né? Então, primeiro trimestre de 2027, atual horizonte relevante, situa-se em 3,4%. 3,4% e, portanto, acima da meta, do centro da meta de 3%. E aí, mais sobre a decisão. Essa parte é importante. Ele fala assim: o comitê tem acompanhado com particular atenção os anúncios referentes a impostos pelos Estados Unidos de tarifas comerciais ao Brasil, reforçando a postura de cautela em um cenário de maior incerteza. E, além de tudo, segue acompanhando a política fiscal e os impactos dela na política monetária e nos ativos financeiros. Então, é que ele está falando sobre as coisas mais importantes que estão impactando a política monetária hoje em dia, né? Que é o impacto das tarifas comerciais e também estão acompanhando os desenvolvimentos da política fiscal, que é também o tema mais importante. Esses estímulos fiscais super grandes, né? Que estão trazendo resiliência para a atividade econômica. Então, ele reconhece tudo isso e fala que para assegurar a convergência da inflação à meta em um ambiente de expectativas desancoradas, ou seja, o mercado não acha que o Banco Central vai cumprir o centro da meta nunca mais, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. O que é um patamar significativamente contracionista? É uma taxa de juro muito acima do juro neutro. Então, vamos supor que o juro neutro no Brasil é 10, ele está com uma taxa de 15, né? 5% acima do juro neutro. Então, significativamente contracionista. Além disso, ele está falando que a taxa vai ficar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Marília, o que é um período bastante prolongado? Sei lá, mas não é uma reunião, né? Não parece ser 2 reuniões. Bastante prolongado, parece ser 3, 4 ou mais, ou 20, sei lá, né? Então, querendo dar essa noção de que não vai cair o juro tão cedo. Agora vem uma parte que eu achei importante. No comunicado anterior, ele tinha falado que, se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipava uma interrupção no ciclo. Só que ele falou assim dessa vez, eu achei bonitinho a forma que ele colocou. Em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma continuação na interrupção do ciclo de alta para examinar impactos acumulados dos ajustes realizados.
Ele colocou essa palavra continuação da interrupção. O comitê enfatiza que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste. O que ele quer dizer aqui, meu povo? Os dados de inflação vieram melhores, os núcleos de inflação caíram, os dados de atividade também vieram um pouquinho melhores. Vamos começar a pensar em ciclo de queda? O que ele está fazendo aqui? Falando, meu povo, tira o cavalinho da chuva. Que se a gente for sair da pausa que eu estou continuando, da interrupção no ciclo de alta, é para retomar o ciclo de ajuste. Já deixou claro, tá? Nem pense em pensar, nem pense em cogitar a hipótese de eu cair as taxas de juros. Está ficando cada vez mais fora do radar a possibilidade de queda de juros ainda este ano, que vamos combinar que o mercado precificava. Uma possibilidade pequena? Sim, mas ainda assim alguma possibilidade. Ele tinha duas coisas a fazer, ele tinha duas estratégias que ele podia seguir. A primeira é ver que ele está muito fora da meta e continuar subindo a Selic. De 15 para 15,5, para 16, para 16,5 e acabar no 18, tá? Que era onde ele tinha que ir para jogar a inflação no centro da meta. Ele decidiu não fazer isso. Ele falou assim, eu vou ficar no 15. Por outro lado, eu vou ficar no 15 por um período prolongado. Eu não vou sair do 15, eu vou ficar no 15 por muito tempo. E nesse ficar no 15 por muito tempo, é onde eu vou ganhando aos poucos credibilidade. E ganhando credibilidade, eu consigo quebrar a espinha dorsal da inflação. Qual a espinha dorsal da inflação? Já conversamos sobre isso na live do Copom passado. A espinha dorsal da inflação são as expectativas. E é isso, assim, posto que ele não quis subir a Selic até 18, pelo menos ele tá aos poucos, né, ganhando credibilidade, mantendo e garantindo que vai manter aí a Selic estável por mais tempo, tá? E eu acho que isso é muito bom. Marília, como fica a nossa renda fixa posto isso? Como a gente não consegue nem pensar em ciclo de queda, o que vai acontecer é que a gente vai ficar com juro alto por mais tempo, né? Então, a gente não vai ver no curto prazo grandes ciclos de marcação a mercado, grandes ganhos de marcação a mercado. Isso significa que eu devo ficar no pós-fixado, né? Só no Tesouro Selic para ganhar esse juro de 15? Não, porque obviamente o juro não vai ficar 15 por muito tempo. Afinal, se ficar 15 por muito tempo, o Brasil quebra, né? Então o juro não pode ficar 15 por muito tempo. Até lá, a renda fixa segue sendo uma boa alocação. Segue sendo... não vai ter marcação a mercado, mas eu também não vejo a taxa de juros indo muito para cima, né? Porque a gente está vendo já arrefecimento da atividade, arrefecimento da inflação, um Banco Central um pouco mais crível, né? Então também não vejo a taxa de juros com necessidade de subir muito mais, tá? Então a gente vai ter um cenário de taxa de juros alta por mais tempo, sem marcação a mercado, né? Só que a renda fixa segue sendo uma boa alocação porque rende muito, né? Rende muito com risco baixo. Eu prefiro os indexados à inflação porque se no ano eleitoral o governo acelerar um pouquinho mais os gastos, pelo menos no IPCA+, você já está mais protegido, né? Se a inflação acelerar, você está mais protegido no IPCA+, do que no pré-fixado e no pós-fixado também, por que não? Então eu prefiro o IPCA+. Então, se eu não acho que vai ter uma grande queda das taxas de juros, e como eu falei para vocês, a renda fixa ela é a mãe da bolsa, seria o caso de não investir em bolsa? E a minha visão é que não. Porque eu acho que
a gente é uma pequena jabuticaba dentro de um contexto global. E já tivemos várias épocas de governo gastando muito, de risco fiscal e tal, e mesmo assim as coisas foram boas, porque o cenário externo era muito favorável. E por que eu tô achando que o cenário externo pode ser favorável pra gente? Porque eu tô vendo um pano de fundo onde a gente teve recentemente um excepcionalismo americano, né? Mas este cenário do excepcionalismo americano, eu acho que começa a entrar em xeque. Como assim, Marília? Você está falando que os Estados Unidos vai quebrar? Não, gente. Parem com essa mentalidade 0,80, 8,80, tá? Ou 0,1. Não, não é isso. Eu tô falando na margem aqui. Os Estados Unidos estão com uma política altamente protecionista, colocando tarifas em vários parceiros comerciais. Na verdade, em todos os parceiros comerciais, né? Teve aquele Liberation Day que ele colocou tarifa em todo mundo. Ora, se os países vão exportar menos para os Estados Unidos, eles vão usar menos o dólar como moeda transacional, né? E eles vão procurar outros parceiros comerciais e outras formas de diversificar tanto as suas relações comerciais como as suas reservas, tá? Isso é importante. Tá tendo uma saída de fluxos dos Estados Unidos. Tá todo mundo olhando para uma alternativa. E eu, Marília, acredito muito que essa alternativa vai ser, em certa medida, a China. A China investiu durante décadas, desde 1980, investiu pesadamente em infraestrutura. Ah, Marília, você acha que a China vai passar os Estados Unidos? Resposta, eu acho que sim, tá? Inclusive tem economistas que falam que sob a paridade do poder de compra já passou, né? Mas eu acho que sim. Mas você não precisa achar, tá? Vamos supor que você não ache. Você não precisa achar. O que eu tô falando aqui é o quê? A Bolsa Americana tá 28 vezes preço sobre lucro. Você paga 28 anos de lucro para ter ação da Bolsa Americana. Enquanto a Bolsa da China tá entre 10 a 11 vezes lucro. 10 a 11 vezes lucro. Tá muito barato. Só o Brasil tá mais barato que a China. Então você não precisa nem acreditar em tudo que eu tô falando, você não precisa nem acreditar que o que eu acredito que a China vai passar dos Estados Unidos, que vai ser uma competição de igual para igual, você não a China vai aumentar muito em proporção das reservas internacionais de outros lugares, que realmente está tendo essa diversificação. Olha o preço do ouro, olha o preço do Bitcoin, você não precisa nem acreditar nisso. Mesmo se a China não passa os Estados Unidos, será que tá certo o preço sobre lucro do segundo maior país do mundo ser 11, enquanto o outro é 28? Se a gente tiver um pequeno shift, tá? Se a margem for essa, uma pequena saída dos Estados Unidos, pensando que a gente não vai mais ter o excepcionalismo americano, né? A bolsa vai pro quê? Tá 28 vezes preço sobre lucro, vai pro quê? Vai para 40, 50, né? Se a gente tiver um pequeno deslocamento dessas placas tectônicas, a China vai se beneficiar demais, mas mais do que isso, nós, tupiniquins, somos a rêmora da China. De 2002 a 2008, durante o super ciclo de commodities que eu comentei para vocês, inclusive no governo Lula, inclusive durante muito aumento de gastos obrigatórios, reajustes de salário e tal. Sabe quando subiu a Bolsa Brasileira? 700%. 700%. Por quê? Porque a gente foi a rêmora da China. Isso é crescimento chinês, isso é super ciclo de commodities, tá? Então, nós somos um dos grandes parceiros comerciais da China. E não tem como, nessa rotação de placas tectônicas, que não vai acontecer, de novo, não vai ser 8 para 80,
mas é a margem, né? Um pouquinho que acontece pode fazer um grande estrago na Bolsa Brasileira. E a gente viu isso recentemente esse ano, que a Bolsa Brasileira subiu mais de 20%, porque a alocação em emerging markets subiu de 0 merreca para 0 merreca e mais 1. Então foi um pequeno aumento na bolsa um pequeno aumento na alocação de emergentes, na diversificação, na saída dos Estados Unidos, na diversificação, já levou a nossa bolsa aí para 140 mil pontos, tá? Pra vocês entenderem que o que eu tô falando não precisa acontecer, né? O total do que eu tô falando não precisa acontecer. Mas se acontece um pouco, a gente já tem uma bolsa brasileira muito bem sustentada. E aí, a bolsa brasileira, infelizmente, ela é assim, se você ficou de fora porque você tá esperando as coisas melhorarem para depois entrar, você já perdeu todo o movimento. Ah, Marília, mas eu sou conservador, então você vai ter pouco, né? Mas eu acho que vale a pena ter. Então, na minha carteira do Advisor, eu me preparei um pouco mais para isso. Eu considerei um cenário onde os Estados Unidos ainda continua sendo um bom investimento, mas onde eu preciso parar para pensar em outros lugares também. E onde eu posso começar a considerar que o dólar talvez não continue se valorizando. Talvez eu tenha que me expor a outras moedas, né? Então, no Advisor, eu falo bastante sobre isso. E a gente fez recomendações pensando neste possível novo cenário, que eu acho que tá passando, né, por trás, assim, pela nossa lateral, e a gente tá tão preocupado com STF, com eleição, com não sei o que a gente não tá vendo, a gente não tá enxergando que no final a gente é só uma jabuticaba. E que 0 merrequel para um pouco mais de 0 merrequel de investimento internacional vai jogar nossa bolsa a 200 mil pontos e a gente nem vai ter percebido, porque a gente vai ainda estar na discussão Lula, Tarcísio, Bolsonaro, Eduardo, entendeu? A gente vai estar lá enquanto a nossa bolsa tá, porque o gringo vai olhar a gente como a rêmora da China. E quem não tá ainda no Advisor, meu Deus, o que tá esperando, gente? Ah, fala a verdade, vai pra lá, tá? Eu vou deixar um link na minha bio com o link do Advisor, vocês têm que conhecer. Não dá para ficar olhando a árvore. Você tem que dar um zoom out e olhar a floresta também. Porque senão pode ser que você esteja muito preocupado com o curto prazo do Brasil e não esteja percebendo que a gente é a rêmora da China. E talvez você perca uma oportunidade, tá? Então, pronto, falei. E no final das contas eu espero o quê? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a investir melhor. Eu espero que vocês tenham mais compreensão, né, de toda essa questão global. Principalmente ajudado vocês a proteger o patrimônio de vocês e a ganhar dinheiro também, porque a gente quer se aposentar mais cedo, não quer não? Eu quero, vocês querem. Então é pra isso. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo Copom.